paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Malaquias capítulo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Porque ele tem dito várias vezes, ele sonda os corações, ele conhece o profundo, o oculto, o escondido. Por isso, Deus se agradou de Jacó, porque Jacó tinha o coração puro. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Deus está chocado com os sacerdotes, não muito diferente dos sacerdotes que são os pastores, bispos e um monte de coisa que tem por aí, se dizendo sou servo de Deus, quando na realidade é só da boca para fora. Não chega nem na garganta chega. É complicada a coisa. Oferecem sacrifícios imundos, dizem que é Deus fazendo e não é. Olha, proclamam o nome de Deus em vão, em falso, só para atrair aquelas pessoas simples, humildes. Para quê? Para explorar os coitadinhos. Deus está vendo, Deus sonda. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei
excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o mandamento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Viu? Explorando os inocentes, beneficiando o rico, prejudicando o pobre. Quem está certo? O pobre, mas vamos beneficiar o rico. E assim, Deus está vendo, Deus está olhando. Tudo que vocês veem de errado hoje em relação à igreja, em relação ao comportamento de pastores, de bispos, de apóstolos, um monte de coisa, Deus não se agrada. Deus está vendo, Deus está anotando. E naquele dia do Senhor, tudo virá à tona, tudo será cobrado. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A primeira coisa que Deus fala aqui é que se casam com adoradoras de deuses estranhos. Ou seja, vocês já estão se casando com pessoas que não fazem parte da minha aliança, ou não fazem parte da minha casa. Foi o que eu expliquei outro dia. Você está numa congregação, você consiga, case-se com uma pessoa que esteja na mesma congregação que você. Não vai procurar uma esposa lá ou marido do outro lado, porque não vai dar certo. Você ou vai ter que ir para a congregação dele, ou ele vem para a sua congregação. Porque pode ser ensinos diferentes, costumes, maneiras, um monte de coisa diferente. E se não der certo dentro de casa, imagina fora. Não tem como. E Deus está falando, se você quer uma esposa, que você seja fiel a ela, que você não a repudie, porque você tem que conhecer, você tem que saber os defeitos da sua esposa. Alguns defeitos você consegue tirar, outros não. Da mesma forma ela tem que conhecer os seus defeitos, as suas qualidades. Alguns defeitos ela vai tirar, outros não vai. Ela vai ter que aprender a conviver com esses defeitos. Se você não sabe isso, então não se case, porque não vai dar certo. E quanto a essas coisas, Deus não se agrada. E ele fala o quê? Já que você não está contente com uma ponta aqui, você vai procurar o quê? Satisfação numa ponta lá fora.
Aí é adultério, e Deus não se agrada, nem de um nem de outro. Capítulo 3. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus está falando da vinda de Jesus. Já aconteceu a primeira, mas vem a segunda. A segunda vinda de Jesus será pior do que a primeira, porque ele veio com mansidão, ele veio para redimir as pessoas. Olha, eu sou Jesus, eu quero que vocês me aceitem, porque eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui para te salvar. Amém, aceitamos. Aqueles que desprezaram Jesus, ele deixou para lá. Não vim aqui para arrumar confusão. Eu vim aqui para me apresentar, para mostrar quem eu sou e como sou. Não aceitaram. Agora as pessoas já conhecem, já sabem quem é ele. Então, agora ele vem como fogo, fogo devorador, fogo consumidor, fogo purificador. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus está falando do devorador, esses espíritos malignos que você só combate, só ganha com seus dízimos e as suas ofertas. Primeiro ele vem com o cortador, ele vem, corta, aí fica só aquele toquinho. Esse toquinho, quem consome é o devorador. Depois vem o migrador. O migrador, ele quebra uma cadeira aqui, amanhã ele quebra a porta do armário, daqui uma semana ele quebra o pé da cama, ele vai migrando. Você arruma aqui, ele quebra lá. Você arruma não sei aonde, ele quebra não sei prado do outro lado. Ele vai migrando na tua casa. Esses demônios que você só combate com os dízimos e com as ofertas. E também vem o destruidor, que ele não quebra, ele destrói mesmo. Ah, quebrou, não tem como consertar, está destruído. É assim. Por isso que Deus fala: trazei os dízimos para que vocês sejam abençoados. Só com o dízimo, com as ofertas, não adianta você jejuar, não adianta você orar, porque certos demônios você só combate com os dízimos e com as ofertas.
Ah, o pastor não sabe o que fazer. É problema dele, meu filho. Você é teu compromisso com Deus. Quem vai abrir as janelas dos céus é Deus, não é teu pastor, não. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas por que eu ando direitinho e não tenho nada? Calma, o momento da tua alegria vai chegar, tá? Está se aproximando. O perverso é como Deus fala, ele é perverso, ele não tem nada comigo, tudo que ele recebe é do inimigo. Porque o inimigo entrega para ele justamente o que ele quer. Então, se eu tenho um inimigo que me agrada, para que eu vou querer um amigo? Só que esse inimigo é da minha alma, não é inimigo físico, é inimigo espiritual. Por isso que ele tem do bom e do melhor. Vai lá ver a história de Jó. O que o inimigo quer? Ah, ele quer riqueza, ele quer saúde, ele quer prosperidade. Mas Deus tem prometido isso? Sim. Primeiro busque o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Justiça de Deus, ela vem. Falamos do perverso agora há pouco, não importa. Todos conhecem a palavra de Deus. De ouvir falar, de alguma forma, conhece alguma coisa. E continua sendo perverso. E a justiça de Deus vem. E ele disse: enviarei meu profeta Elias. Agora, seria Elias mesmo? Ou seria uma outra pessoa? Eu creio que é uma outra pessoa. Mas por que Elias? Uma pessoa como o profeta Elias, não que seja Elias. Enviarei um que, porque as pessoas olharão, quem é aquele? A Elias. Não, ele fala como Elias, ele age como Elias, ele pensa como Elias, mas não é Elias. É outro profeta que Deus nos enviou, com poder, com capacidade, com autoridade, igual ao profeta Elias, mas não é o profeta Elias. Encerramos aqui o Antigo Testamento. Eu não chamo de Antigo, eu chamo de Primeiro Testamento ou Testamento de Deus. Nós vimos os 5 primeiros livros de Moisés, passamos por Josué, Juízes, os reis, alguns profetas, e de lá para cá, de Gênesis até Malaquias, onde foi o livro que nós terminamos agora, Deus, ele quer o quê? Ser conhecido. Para isso, ele se faz conhecido.
E ele fala: eu quero que vocês me busquem, eu quero que vocês sigam os meus estatutos, os meus mandamentos, os meus juízos. E quem segue? Quem é fiel a Deus? Todo mundo fala: tu és fiel, Senhor. Mas Deus é fiel para com aqueles que é fiel a Ele. Ah, mas e aquele perverso que prospera, como nós vimos agora há pouco? Sim, Deus abençoa, Deus progride, mas o que adianta, como Jesus disse, ganhar o mundo e perder a salvação? Deus não está interessado em te dar riqueza, fortuna, fama. Não, Ele está interessado em te mostrar Jesus Cristo para que você o aceite como Salvador e vá fazer morada eterna com Ele no paraíso. Esse é o objetivo principal. Só que Deus tem falado: aqui é o meu livro, aqui é a minha parte. Eu sou Deus e, como Ele disse agora há pouco, eu não mudo. Eu não mudo. Então nós temos que mudar. Quando você coloca o barro no sol, o que acontece? Ele endurece. E quando você coloca a cera no sol, o que acontece? Ela amolece. Quem mudou? Foi o sol? Não. O sol não muda. Muda os ingredientes, muda os elementos. Então nós temos que mudar. Nós temos que olhar para o certo, aceitar o certo e ficar perto do certo.